faz. Então... Mas tem frio na barriga antes de gravar? Ah, tem. Tem nervoso quando você recebe o roteiro e vai falar, caramba, essa cena essa semana, putz. Tem. Ah, então lascou. Isso. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar aquele que nos convidou a estar aqui, o nosso convidado de honra. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, mas todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e, como vocês sabem, eu tô aqui com a minha cunhada Simone. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui, como a gente sempre fala, a boca fala do que o coração tá cheio e a gente vem falar daquele que tem enchido os nossos corações. É isso aí. E hoje... Eu ia falar isso mesmo, e hoje... Pode continuar. Não, por favor. Eu ia falar e hoje só pra te introduzir mesmo. E hoje nós estamos com uma convidada especial. Nós estamos com a querida atriz Karen Marinho. Oi, meninas. Oi. Muito prazer receber você aqui. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada. É o primeiro podcast, como eu falei. Tô gente, estreando com vocês. É muita honra, gente. Muita honra, muita gente. honra. A estreia. E a gente tava aqui até pedindo umas dicas. Que eu falei que elas são muito mais experientes do que eu, porque elas já fizeram vários episódios. E eu nunca fiz nenhum. Então elas é que têm que me dar dicas, e não o contrário. Eu falei que o muito mais experiente é uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte. Porque, assim, né? Ela tá desde os 13 anos na TV. Então... E na frente das câmeras pro grande público, né? Não é que nem a gente, né? Não chegamos ainda nesse patamar, né? Então, ela tá aí pra milhões de pessoas assistirem o trabalho dela, então... E como que foi, Karen? Conta um pouquinho pra gente de como começou a sua trajetória na televisão. Na verdade, eu venho do teatro, né? Minha ideia nunca foi ser atriz, eu sempre quis fazer medicina. Isso desde muito nova, era algo muito certo. Caramba, tão E sempre gostei. diferente. Sempre gostei, sempre estudei, desde muito nova estudava sobre isso. O meu avô era médico, mas eu não o conheci. A minha tia é médica. E sempre fui a única pessoa da família a me interessar, queria conversar com ela. E na família também, quando alguém ficava doente, alguma coisa assim, sempre fui de participar desde muito nova. Com 8 anos, por exemplo, eu participei da cirurgia de uma cachorra minha, porque eu queria assistir, queria ver como é que era. Realmente eu gostava mesmo. E fui fazendo teatro junto com isso, porque eu me alfabetizei aos 4 anos para poder fazer teatro. Caramba! Eu pedia para os meus pais, e aí meus pais ligavam para os cursos, falavam, não, ela tem que ler e escrever para poder ler texto, né? É mais isso. E aí minha mãe falou, olha, sem ler e escrever, eles não estão aceitando. No máximo só ler, mas precisa ler. Aí eu fui pro meu colégio e falei com a minha professora. Ela falou, então a gente vai dar uma andada em relação a isso. E aí eu me alfabetizei bem antes da minha turma. E eu já li, escrevia, e aí entrei muito cedo pra fazer teatro. E comecei a fazer. Muito precoce. Bem precoce. Muito. E queria fazer mesmo, mas não com uma ideia de profissão. A coisa da exposição nunca foi algo que eu achasse legal. Eu sou muito tímida na minha vida. Sou muito envergonhada. Então, pra mim, não era isso. Era o viver outras histórias, sabe? Eu digo muito isso. Até em terapia eu falo muito isso. É viver outras histórias, é ter outras experiências, sabe? É se colocar no lugar do outro. Às vezes, fazer uma vilã e você ter que defender mesmo aquele personagem. Eu vi até um podcast da Cristiane falando exatamente sobre isso. E ela falou que quando ela escreve, ela é muito empático, porque ela precisa se colocar no lugar, inclusive, daquela vilã que ela tá... E o porquê que aquela vilã tá fazendo aquilo. Por mais que a gente olhe e ache errado, ou que a gente julgue aquilo, mas tem um porquê dentro dela, independente de como seja. Então, tudo isso, eu gostava de viver isso, gostava de pensar. Minha mãe é psicóloga. Então tinha muito isso dos porquês, né? Das explicações. Nada, é porque é. Não é não. Não, mas não por quê. Não pode. Então eu gostava disso. E aí eu comecei no teatro. E depois de alguns anos fazendo teatro em vários lugares diferentes, teve anos que eu fazia aula de domingo a domingo. Eu tinha aula de teatro todos os dias. Caramba! Fazia peça adulta e peça infantil, e curso pra TV, e curso de dublagem, e curso de locução, e sapateado. E eu fazia todos os dias, perdão. Fazia todos os dias. E aí, eu fiz um curso com a Sininha de Paula, e ela me chamou pra fazer um teste pro Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Eu não sabia muito o que aquilo significava. Falei, tá bom, vou lá fazer um teste, sem problema nenhum. Na época, a gente tinha que entregar videobook, que era um DVD. Só que em cassete. Não, ainda já era DVD, você para. Ah, já era DVD? Já era DVD, você calma. Ah, é verdade, 13 anos. Já Não, porque era. eu peguei. Eu também. Eu sou mais velha do que você. Mas ali já era DVD. não Já foi era tanto. DVD. Calma, Aí calma. tinha que fazer um DVD. E aí ela me perguntou, você tem videobook? Falei, tenho. Falei, então eu preciso desse videobook daqui a 3 dias pra levar lá pra Globo e tal, pra você fazer o teste. Não era só eu, era eu e mais 100 meninas fazendo o teste. Caramba. E aí eu virei pros meus pais e falei, preciso entregar um videobook na Globo segunda-feira. Aí meus pais, o que é um videobook? Eu falei, eu não faço a menor ideia, mas eu disse que eu tenho um. Ah, legal. Aí eles, que ótimo. E aí? Aí foi perguntando de um para outro pra tentar descobrir o que era. Descobrimos, meu pai produziu um videobook pra mim, tadinho. Só que ele não sabia, né? Nem sabia direito o que era. Aí entreguei lá na Globo e aí acabei fazendo um teste. E aí passei, enlouquecidamente passei. Sem acreditar em nada do que tava acontecendo. Então eu digo assim, a TV, ela aconteceu pra mim, né? Legal. Eu não fui em busca, realmente não era um objetivo. Eu gostava de assistir, adoro assistir série, filmes. Eu sou viciada, novela. Mas eu realmente não fui em busca. Aquilo foi uma coisa que aconteceu na vida. E depois que aconteceu a coisa foi caminhando e eu gostei também. Eu falava muito isso no meu primeiro trabalho. Eu só vou saber fazendo. Uhum. Então, assim, e meus pais também falavam, você até falou sobre isso, né? Um recado, uma mensagem, algo. E uma coisa que eu lembro sempre dos meus pais me falando, é que por mais que eu fosse criança, eles diziam, isso é um trabalho. Você não tá ali como criança, você tá ali como funcionária de uma empresa. Então, é um trabalho, é sério, sabe? Não é brincadeira. Então, você tem que entender que é pra ser legal, é pra ser divertido, mas é uma responsabilidade. Uhum. Então, você precisa cumprir com certas coisas que cabem a você e só a você, e a gente não pode te ajudar em relação a isso. E o que a gente puder ajudar, a gente tá junto pra estar ali. Até porque eu era menor, eles tinham que ir juntos, né? Então, eles abdicaram de muitas coisas pra estarem ali o dia inteiro comigo. Mas eles falavam muito dessa responsabilidade. Tanto que a gente tava falando, né, do Alan. Não, a Karen chega sempre 20 minutos antes. Por isso, eu sempre tive muito essa coisa. Não, peraí, eu preciso… É sério. Não, por mais gostoso que seja, por mais leve que seja, por mais prazeroso que seja… É trabalho, é de verdade. A gente tá ali e tudo depende um do outro, né? Se eu não chegar, a maquiadora não trabalha, o cabeleireiro não trabalha, o figurino não veste, a gente não chega, o câmera… Então… Tudo atrasa. Tá tudo interligado. E aí, depois disso, eu fui pra Record pra fazer Luz do Sol, que foi a minha primeira novela na Record. Não conhecia ninguém lá, mas eu fui recebida, assim, de uma maneira que eu já me sentia em casa. Porque eles já me chamaram, falaram que me queriam. Aí eu fiz um teste pra uma personagem, me deram outra personagem, e ela era bem mais velha que eu, então era um super desafio pra mim. Foi a minha primeira vilã, então também era mais um desafio, eu nunca tinha feito uma vilã na TV. Foi seu segundo papel na TV. Foi meu segundo papel na TV, minha segunda novela. Uma vilã. Uma vilã. Já pegou logo. Uma super vilã. Ela era má. E era com a irmã, né, então era… Piora um pouco, né? Não, e várias coisinhas. Tinha cena minha bêbada. Gente, eu nunca fiquei bêbada na minha vida, até hoje. Até os 33, eu nunca fiquei. Então, assim, eu tinha que fazer. Eu falava, meu Deus, eu vou girar. Vou girar, porque eu devo ter que estar tonta. Então, eu girava, eu inventava as minhas próprias maneiras de tentar fazer uma coisa. Você tem que dirigir. Eu falo, então, eu não podia, né? Então, aí era cena com dublê, porque eu não podia dirigir. Porque eu fazia uma personagem bem mais velha. Então, eram muitas coisas que eu tô falando. Viver coisas que eu jamais viveria. E que você nem tinha experimentado, de fato. Nunca. E que você tem que fazer. Caramba. Então você não sabe o sentimento, porque quando você tá chorando, você pode buscar uma tristeza de algo pra te lembrar. Eu já vi atrizes falando exatamente isso. Quando ela vai interpretar, tem gente que chora com muita facilidade. Mas tem gente que busca algum momento que ela chorou muito, seja de alegria ou de tristeza, e busca na própria memória algo. Mas se você nunca experimentou aquilo… É difícil de reproduzir, né? Uma coisa que ela você falou, nunca bêbada, eu vou fez. girar. Não. Vou E a ficar coisa tonta. do chorar, às vezes, é mais fácil você tentar se colocar naquele lugar do que você buscar uma coisa sua. Até porque, às vezes, você se desensibiliza daquela coisa, de tanto que você usa. Então, é mais fácil você tentar se colocar naquela situação pra realmente sofrer daquela situação. E essas outras coisas, né? Como fazer uma bêbada? Eu vou pegar o que eu vi, eu vou tentar treinar, né? Eu tô correndo, então eu vou correr antes, porque eu já chego na cena correndo. Então, né? São técnicas que a gente vai tentando usar
Mas que tem técnica também que chega uma hora que eu não sei. Então eu faço ali na hora e a gente vai descobrindo o que vai dar certo e o que não vai. De coisa que a gente já ouviu na vida, né? A pessoa fala, bêbado fica como? Fica tonto, fica andando assim de um lado pro outro. Como é que eu fico tonta? Rodando, eu vou rodar. Exatamente, eu rodava. Então, aí fiz essa novela. Depois eu fiz outras novelas depois dessa. Fiz Mutantes também. Fiz Rebelde, que foi o seu estouro, assim, de carreira de gente atrás, foto, que você estava até contando pra gente um pouquinho antes da gente começar aqui. Eram horas de foto, autógrafos. Rebelde foi assim, eu acho que não surpresa, né? A palavra não é essa, mas assim, foi de um jeito que eu acho que ninguém planejou. Foi rápido. Foi muito rápido. Então, quando a gente viu, tinham 100 pessoas na porta da emissora querendo autógrafo. A gente não conseguia entrar com carro, sair com carro. Tinha show e a gente mal conseguia chegar nos shows. Na rua era difícil de andar. E isso porque eu não era uma das 6. Né? Com os 6 era muito pior. Aí eu nem era uma das 6. E com os 6 era pior ainda, né? E a gente gravou quase 2 anos direto. E é incrível porque foi até um pouco próximo ali. Teve uma passagem aí de alguns anos, mas foi próximo do produto original, né? De Rebelde mexicano, né? Todo mundo tinha muito uma fresco memória muito ainda fresca, como era o primeiro produto. E eu acho que é muito difícil você fazer algo quando as pessoas já têm tão enraizado uma ideia daquilo. E honestamente, era tão lindo. Tudo era lindo. Os cenários, o figurino. Era. A historinha era foi com tão excelência, assim, né? Foi com lindo, excelência, assim. Foi mesmo. Ficou lindo o produto. E as pessoas abraçarem do jeito que foi. Porque às vezes tem muito disso. Não, bom, é só aquela versão. Essa eu não gostei. E não, todo mundo abraçou e falou, gente, isso daqui tá lindo. Ficou muito bom. E tinha semelhanças, mas ao mesmo tempo era muito único, assim. Eu vi, gente, eu gostava tanto. eu também. Eu também assistia. Né? Era muito bom. Não, e era bom gravar, né? Acabava que muitas vezes eles viajavam com shows, né? Então, muitas coisas ficavam com a gente, né? Então, eles tinham muitas viagens e a gente acabava ficando com um dia a dia de gravação. Então, a gente gravava muito, mas assim, muito. Eram muitas cenas por dia, era muito trabalho por dia, muito texto. E a minha personagem, ela andava em vários cenários, então, eu acho que não deve ter tido uma semana que eu não gravei. Então, eu tava sempre por lá, sempre tinha alguma coisa, porque aí, quando eles voltavam, a gente fazia as cenas com eles. Aí, a preferência era fazer. Então, tinha também toda uma logística de produção ali, para poder dar conta de tudo, porque eram muitas variantes, né? Tem eles fazendo shows, tem as coisas de fora que eles também tinham que dar conta, que aí a gente já não tinha tanto. Realmente, deve ter sido muito intenso ali, aquela época de... Eu lembro que a gente chegou a acompanhar um show em Salvador, a gente chegou aí, eu e o Ala fomos com eles, e assim, realmente deu para ver um pouquinho de como era intenso, assim, né... Enfim, lidar ali com todo mundo. E era muita criança. É um público... muita criança, era um né? Era bem muita mais criança. jovem. Mas realmente foi uma coisa que mobilizou as pessoas de uma maneira muito grande. Foi um estouro, né? Foi mesmo. Tem nem outra e durante o tempo todo, né? Não falar, foram 2 anos, mas aí teve uma queda. Não, foi pra intenso. gente foram... E até hoje, né? Até hoje. Eu vejo muito ainda fã-clube, as pessoas ali interagindo. E na rua. Que até hoje tem pessoas que eu ando na rua e falam, sou Silene, me chamam de Silene. O Marcelo ainda fala, mas você responde? Eu falo, claro, Silene eu sei que é comigo, eu vou olhar, eu vou achar que quem te chama? Eu não conheço nenhuma Silene, a não ser a minha personagem. Então, sou eu, é claro que sou eu. Então as pessoas me chamam até hoje e elas me reconhecem, sei lá, no elevador, você não fez Rebelde? Eu falo, gente, isso foi em 2011. Tem pouco tempo, assim. Foi semana passada, eu acho, né? Eu não sou a mesma pessoa de 2011. As pessoas reconhecem não, assim. É impressionante. Isso é impressionante. Então, tá na memória. Eu recebo direto, falando que eles vêm pelo YouTube, né? Porque chegou a liberar no Netflix um tempo. E aí, isso acabou atingindo uma outra galera. Que é uma galera hoje que é mais nova e que não pegou aquilo. E quem era da minha idade, que assistia na época, voltou a assistir. E aí, saiu do Netflix. E aí, o pessoal migrou pro YouTube, né? Então, tem muita gente até hoje no YouTube que me manda as cenas, inclusive. Nossa, cara, tava vendo essa semana essa cena. E me manda uma cena. Gente, isso é tão antigo, pelo amor de Deus. Não, mas eu estou assistindo todos os episódios. Falo, caramba, todo mundo assistindo. A diferença de hoje é que continua vivo ali, né? Como tem todos os streamings e, enfim, tem o YouTube hoje em dia, né? Então, realmente mantém. Antigamente, não. Passava a novela, depois era esperar o Eu Vale a Pena falei Ver de novo. da cassete,
perdão por tudo, mas eu assistia uma novelinha, e aí eu tinha que ir pra igreja, né? Então, assim, às quartas-feiras a gente vai pra igreja à noite, né? E aí criança, os meus pais vão, eu vou junto, eu não fico sozinha em casa. Então eu botava a fita cassete pra gravar a novela. E aí eu gravava tudo. Aí você não tem nem opção. Na hora que eu saía, até a hora que eu chegava em casa, a fita tava lá gravando. E antigamente, mas hoje não. Hoje em dia a gente tem todas as comodidades de um streaming, do YouTube. Hoje em dia vem antes, você assiste antes de ir ao ar, né? Pelo streaming você consegue acompanhar. Os episódios de Reis agora, por exemplo, eu tenho Univer, então eu via antes do que já tinha ido ao ar. Já dava até parabéns pro pessoal. Nossa, a cena ficou linda. Falei, mas como é que você viu? Eu falei, não, já tá liberado na Univer aqui. Não, e é uma comodidade, né? Porque hoje em dia é muito difícil você parar ali naquele horário pra conseguir. Você tem bem mais sempre difícil. Alguma coisa pra fazer, é muito melhor. E tem no celular também, né? Você pode ver no metrô, num ônibus, andando, no carro. Você consegue ter isso de uma maneira mais… acessível. Mais acessível, né? E depois de Rebelde, eu, na verdade, fiquei… Bom, eu entrei na Record no final de 2005 e… Caraca. Sim. E lá estou. E lá estou. Caramba, já são quase 20 anos. São. Você falou do Silene, eu lembrei da nossa sogra. Porque às vezes quando a gente te encontrava em algum lugar ou ela te via ou via alguma coisa no Instagram, ela sempre falava, vai a Belezinha. A Belezinha é outra também, que é muito engraçada. Ela só te conhece por Belezinha, a gente tem que mandar uma foto. Olha com quem a gente gravou hoje, ela vai amar. Porque tudo é a Belezinha. Gente, a personagem favorita dela. A Belezinha foi uma graça mesmo, é verdade, de Escrava Mãe. E Escrava Mãe foi super legal também, porque a gente foi gravar em Paulínia, né? E a gente morou em Campinas, então mais uma experiência que a profissão é que me trouxe, né? Morar sozinha, eu nunca tinha morado sozinha, morar longe dos meus pais e morar numa outra cidade. Eu não conhecia, tinha ido a São Paulo pouquíssimas vezes, mas Campinas eu conhecia zero, nunca tinha nem colocado os pés em Campinas. Então eu lembro que na época que o Rancoleta falou, então, pô, Kai, é pra ir pra Campinas. Falei, não, tudo bem. Eu lembro dele falando, não, mas conversa com a sua mãe. Mas conversa com ela antes. Não, Fê, mas tá tudo certo, eu aceito. Ele, não, mas dá uma conversada com ela antes. E tinha muito isso também, porque eu já tava lá há muitos anos, então todo mundo me conhecia desde muito nova, conhece a minha família. Sim. Então é diferente, o tratar é diferente, né? De uma coisa muito familiar. Eu falo muito isso, assim, lá tem essa questão muito familiar. De você se sentir fazendo parte daquilo ali, que aquelas pessoas fazem parte da sua vida também. E aí eu conversei com a minha mãe na época e tal, e ela, óbvio, né, tem que ir, vamos lá e tal. E aí eu fui morar em Campinas e foi muito legal, porque a gente gravava numa fazenda em Santa Gertrudes, que é em outra cidade, que é uma fazenda de café, uma fazenda muito legal. E a minha casa era toda numa externa, o que normalmente não é, né? Normalmente as casas, em parte interna de casa, é em estúdio. Porque é mais fácil de gravar, porque né, você não depende do tempo, da chuva, do barulho, você não depende de nada. Então, normalmente, a parte interna é no estúdio. E só a sua fachada, essas coisas é que são do lado de fora, que são externa. E lá não. Então, a minha casa era um espaço único, que juntava a cozinha com a parte de fora do armazém. Era tudo único. Então, a gente gravava num ambiente só, tudo. E aquilo ali foi uma experiência muito linda. Eu acho a novela, assim, lindíssima. Esteticamente mesmo falando. Depois liberou no Netflix. E aí a gente teve acesso a ela em… Eu acho que já era 8K, eu lembro que ou na época era 4K. Eu lembro que na época já era uma tecnologia… E antes a gente na TV não viu nessa qualidade. Nossa, eu lembro que o dia que eu olhei aquilo ali no Netflix, eu falei… Gente, eu não tô acreditando. É mais linda ainda a novela. Muito bonita, muito bonita. E foi muito gostoso. A Belezinha… Não, até o nome é uma gracinha, né? Uma menina muito sonhadora, né? Uma fofa, era louca. Quando eu lia as coisas, eu ria, mas eu ria tanto. Ela acreditava e ela acreditava de verdade. É isso que a gente tava falando. Eu sou zero Príncipe Encantado, zero. Sou zero essa coisa, muito sonhadora. Sou super pé no chão, super racional, vamos pra razão. E a Belezinha é o extremo oposto dessa situação. Então, me colocar no lugar dela e entender até… numa cena onde ela fala pro cara que ela achou que ela fosse casar, e o cara nunca cogitou casar com ela, ele nem nunca falou isso pra ela que criou na mente dela. Mas aquilo ali era tão verdadeiro pra ela, e ela chorava dizendo pra ele… Eu acreditei que você fosse meu príncipe encantado. Eu realmente achei que você era o cara que ia mudar a minha vida. E não é
Não é mentira. Aham. Eu, Karen, olhando pra aquilo, falo, gente, mas ele Gente, nem nunca fala. Pelo amor de Deus, Você é menina. doida. Mas não é, pra ela é 100% aquilo. Então, me colocar naquele lugar e vivenciar de verdade o achar que ele é realmente o príncipe encantado. Nossa, que... É difícil, né? Não, porque eu sou mais, assim, realista como você. Não sou tão... mas, assim, eu ia falar, amada, senta aqui. Qual foi o ponto que ele falou que você achou Não que ele... se ilude, amiga. Não se ilude, Cara, você não amiga. precisa disso. Melhore só um Mulher, pouquinho. melhor. Então, você fazer o extremo oposto... Não dá Né? vontade em vários personagens de já te deu raiva, assim, daquele da sua própria personagem? personagem. Ou não, você tenta sempre defender. Da minha não, dos outros sim. Dos outros, agora mesmo, do Semaías em Reis. O menino lento. Mas que tava me dando uma raiva, eu falava pro Will. Mas tu é lento, hein? Vamos lá. Brincando com ele. Falava, a Amália já deixou claro. E ele, não, é que eu ainda não percebi que a Amália está afim de mim. Aí o pai teve que falar pra ele, olha, eu acho que a minha filha tá afim de você. Ah, é? Mas meu Deus, que desenho, gente. eu ficava com raiva. Falou, tô com raiva, hein? Vamos lá, pelo amor de Deus. Meu filho, aqui, ó, Mas da Amália realidade. não, eu só sinto raiva dos outros. Dos meus personagens eu não sinto, não. Não, tá certo. Tem que defender, bom, tem né? que defender, tem que defender. Não sinto. E você gostou desse desafio agora de estar fazendo Reis? Nossa, eu lembro que quando eu comecei, né, eu tinha alguns capítulos, mas era mais essa parte inicial ali do início de relacionamento dela com Semaías, né? Então era uma coisa mais leve. Mais romanticazinha, né? Eu vi uma cena de você na fila com ele, falando, Isso. e ele... Onde que tá meu pai? Tá lá dentro. Fazendo o quê? E ele assim, ai, meu E Deus. ela inventando assunto, né? Ela não sabia que É assunto sempre inventar. gostoso esse iniciozinho, né? Esse lesco-lesco, como diz a Lesco-lesco. Lesco-lesco. E aí, eu lembro que teve um momento que eu acho que foi até a Maria, que a gente tava vendo coisa de caracterização, e a Maria falou assim pra mim, nossa, a Amália é muito sofredora. Falei, caramba. E aí eu fui tendo acesso aos outros capítulos, né, que foram chegando outros episódios, né? Aí eu falei, caraca, ela é sofredora realmente. Aí eu tive acesso a toda a história dela, né? Tanto da 11ª quanto da 12ª. E aí eu vi a trajetória dela e eu falei, caramba, essa personagem realmente é um grande desafio. A gente tava vendo uma cena da filha, né? Já tá disponível? Não Já. sei. Não sei se é a cena que vocês viram, mas já tem a questão da filha. Que Já acho foi que ao ar, sim, acho ela já que tá Já com você a tava Será. vendo no Univer? eu tava vendo no nível. Não, mas já acho foi, que já foi tudo ao já ar. foi. O que tá no Univer já foi pro ar. Que bom. Pra não dar spoiler. Pra não dar né? spoiler, Não, sobre a 12ª não falarei. Mas e até dá aquele. Não, É e ela... ruim. Não é ruim de ver, mas é ruim de imaginar. É ruim, não é? É ruim. Porque você fica com aquele peso, assim, de caramba. Se eu que tô A assistindo fico situação. com peso, imagina E a ela pessoa... implorando no chão, assim, isso, ajoelhada, falando: essa cena. filha, não faz isso. Ai. Não, E aí que é vem a explicação, né? Ela se culpa, né? Ela fala o que eu fiz ou o que eu não fiz, Sim. né? O porquê que... E a resposta da Joela é: não, mãe, não é você. Sou eu. E daí ela pergunta, mas por quê? Porque eu quis. E aí você não tem argumento. Não. Né? E foi isso que a gente, no final da 11ª, né? E aí sem comentar sobre a 12ª, mas tem uma cena que ela fala pro Semaías, ela fala, ali eu entendi que eu não posso mais fazer nada. Porque quando ela me diz que ela quer estar ali e que eu não tenho culpa, você não tem culpa, é só ela que quer, Uhum. eu não tenho mais o que fazer. E até ali naquele final, a Amália, ela ainda não tem a fé. Ela ainda não acredita como o Semaías acredita que é possível alguma mudança. Então, é o tempo todo dele tentando falar sobre isso com ela e ela nem querendo falar sobre isso. Ela quer sempre um movimento dele, né? Ela sente sempre que falta um movimento dele. Tanto no início da relação dos dois, quanto depois, Se faltou né? no começo, por que não faltaria depois, Não é, né? não é. Então é sempre ela indo falar com ele. Mas você não vai lá tirar ela, né? Tira ela à força. Vamos lá catar nossa filha e trazer ela pra casa. E ele fala, não, mas não é assim. Deus vai colocar isso no coração dela. Fala, não, mas não é possível ser mais. Daí ela sai e ela mesma vai fazer. Então ela é muito decidida também no que ela quer. Ela tem muita força. Ela não espera que alguém faça por ela. Uhum. Ela vai e faz. E aí eu também entendo que ela fez até onde ela podia. Uhum. E aí ela percebe que ela não tem mais o que fazer. Ela já foi tirar a filha lá pela mão, literalmente.
e ela não saiu. Depois ela viu a filha entrando ali e também pediu. E a filha também não quer. Então ela descansa. Em algum momento ela descansa sobre isso. Aí eu não vou falar da dessa Já não dá mais pra dar spoiler. Já não dá mais pra Não dar vou mais falar. spoiler. Pronto, aí. Mas é uma situação super difícil, né? Quando a pessoa vê assim, bom, zeraram as minhas opções, eu não tenho mais o que fazer sobre esse assunto. E aí resta, né, realmente entregar na mão de Deus, que é o que ele já fazia, ele já estava fazendo. Então é isso, o problema vai estar ali, mas vai estar descansando durante aquele problema. Que é o que você falou, ela acha descanso quando ela entende que, bem, Eu já fiz tudo o que eu podia. eu já fiz tudo o que eu podia, agora só Deus é quem pode intervir, que entra aí a esperança, né? Exato. Ela fala, é só Deus fazendo um milagre, porque não tem mais A o que gente fazer. leva muito isso pra nossa vida cristã, né? Que a gente cresceu na igreja, vendo muitos casos assim, né? De mães que lutavam pelos seus filhos, esposas que lutavam pelos seus maridos, e sabendo, porque eu acho que pra mãe, eu não sou mãe, Débora é mãe, então ela pode dizer, mas assim, ainda também não vivenciou, a neném é muito novinha, né? Então, mas assim, imagina pra uma mãe que criou um filho para um propósito na vida, ver que o filho se desviou completamente, né? E aí a mãe deve bugar, né? Tipo, em qual momento Sim. o que eu fiz ou o que eu não fiz para que o filho fizesse isso? E aí a pessoa vira e fala assim, não, mas não é por você, é por mim. Mas pra mãe aceitar, como assim? Mas fui eu que te criei. Como assim não é por causa de você, é por causa de mim? E aí realmente a gente sabe, a gente já viveu, né, como filhas, vendo os nossos pais aconselharem muitas pessoas na igreja, de pessoas que tiveram casamentos, filhos restaurados, que saíram das drogas, enfim. Mas é exatamente por isso, porque sabendo que não era ela, era Deus, elas tiveram que confiar. Confiar como Semaías confiava, de que em algum momento Deus, foi o que você falou, Deus vai colocar no coração da pessoa. Porque se não for Deus, a gente sabe que... E eu achei legal você usar a palavra descanso. Porque é isso, não necessariamente precisa ter a ausência de um problema. Sim. Mas você conseguir descansar durante o problema, né? Isso me lembra muito uma passagem da Bíblia, que é quando tá tendo a tempestade e os discípulos estão lá no barco, todo mundo desesperado, e Jesus tá dormindo. É descanso na tempestade, né? Eu creio que quando a gente tem um problema e ele não vai deixar de existir, ele vai continuar ali, ele é real aquele problema, mas quando a gente tem essa confiança em Deus, essa esperança em Deus de que, bem, eu não posso resolver esse problema, mas eu tenho alguém que pode. Eu tenho um Deus que pode resolver essa situação. E você entrega nas mãos de Deus, você descansa no meio da tempestade. Você tá lá, a onda tá vindo, tá? Mas você consegue estar ali em paz, descansando, confiando de que em algum momento Deus vai intervir e vai restaurar ou fazer aquela transformação que você tanto precisa. É fácil a gente estar aqui conversando sobre isso, claro. né? Mas a gente tem dias assim que você recebe uma notícia ou que uma coisa sai fora do seu esperado. E aí você fica assim, caramba, o que eu vou fazer? Né? Essa semana eu vou dar um exemplo aqui da minha vida, né? Do meu dia a dia, que é um exemplo até pequeno, né? Nada comparado aos problemas que a gente tá falando aqui. Mas eu tava em casa na maior paz, na maior plenitude, um dia lindo, tinha acabado de acordar, tava tão feliz. Falei assim, gente, hoje o dia vai ser ótimo, né? Porque se a gente não acordar falando que o dia vai... Esquece, amada. Seu dia não vai... Você já tem que acordar falando. Ai, meu Deus, acordei mais um dia. Hoje o dia vai ser maravilhoso. Então eu acordei nessa plenitude. Vibe. E aí, quando eu abro assim meu celular, só me vem uma mensagem, né, da minha corretora imobiliária que eu teria que me mudar. Eu acabei de ficar sabendo disso, galera. Um spoiler. Bem plena. E aí eu olhei aquilo, eu até gravei um videozinho no Instagram falando sobre isso. Eu pensei, ela se atrasou. Não, eu contratei, eu falei, eu contratei. Eu falei, ela se atrasou. E aí eu olhei pra aquilo e eu falei assim, não vou me estressar com isso agora não. Porque eu falei, eu não vou, sabe? Assim, eu acordei tão feliz, eu vou agora ficar me preocupando com isso, vai estar ali, essa situação vai estar ali. Então eu falei, quer saber? Não vou esquentar a cabeça. Fui tomar meu banho, fui escovar meus dentes, fui meditar, fui orar, fiquei em paz. Porque ia continuar ali depois. Então deixa primeiro
eu cuidar de mim, deixa eu primeiro tomar Até pra meu você banho. cuidar daquilo melhor, né? Porque Exatamente. com a mente mais calma, né? Mais fria, sem ser no calor da situação, Exato. você consegue Eu ficar lidar ali e pensar até desesperada, melhor. Não vai resolver nada. Então eu fui lá, tomei meu banho e tal, meditei. Aí foi até a palavra que eu coloquei que eu fiz o videozinho. Vou até falar. Que foi essa daqui. Peraí. Na hora que eu fui ler a Bíblia, por isso que eu gosto de antes de resolver, que é isso que a gente falou, né? Antes de tentar resolver com as nossas próprias forças, né? Seja uma coisa boba como isso, ou seja uma situação séria, a gente consultar a palavra, né? Eu fui ler a Bíblia e olha a palavra que veio. Por isso que eu gosto de ler sempre de manhã, porque você nunca sabe o que o dia espera pra você. Mesmo. Você nunca sabe que tipo de notícia você vai receber, que tipo de situação vai acontecer, quem vai te irritar. Porque sempre tem alguém preparado pra te irritar naquele dia. Tem sempre um enviado. Tem sempre um... Mas é até o que a personagem que, né... Amália. Não, da filha. A Joela. A Joela falou, não é sobre você. Então, muitas das vezes, aquela pessoa sai ali pra te atazanar, mas não é sobre mim. Então, quando eu entendo que quer saber... Você que tá no dia mal, não vai estragar, você com seu estresse. Não vai estragar meu dia, porque o seu tá sendo ruim. Desculpa. E aí foi até uma palavra de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quando eu li isso, eu pensei, bem, todo o meu futuro... segundo a Bíblia, já está escrito por Deus. Né? A Bíblia fala que antes mesmo da gente ser gerado no ventre, todos os nossos dias foram escritos por Deus. Então, Deus sabe todo o meu futuro, Deus sabe tudo que eu preciso. Em Mateus fala que até um lírio do campo Deus veste lindamente. Então, por que eu vou esquentar a cabeça com isso? Não vou, porque o meu futuro está nas mãos de Deus, eu confio nele. E qualquer coisa que eu possa pensar de tipo, como que eu vou resolver essa situação? Ele prepara para quem o ama o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nunca penetrou no coração do homem. Ou seja, o nosso futuro para Deus, ele faz muito melhor do que a gente pode imaginar. Então, para que eu vou me estressar com isso? Claro, gente, que uma hora eu me estressei. Claro. Quando eu parei pra pensar em tudo que eu ia ter que me embalar, tudo que eu ia ter que colocar dentro de uma as burocracias caixa. que isso gera, Sim. isso é claro, né? Não é se alienar, né? Não é se alienar. Não é, mas claro. É pensar assim, quer saber? Eu não vou me preocupar, tá tudo bem. O melhor vai acontecer. Eu creio que Deus tem o melhor preparado pra mim. Então, fiquei em paz. A gente tem muito um pensamento, assim, eu gosto de pensar muito nisso, assim. Eu não vi o futuro, Deus viu todo o futuro. Então, por que isso tá acontecendo? Poxa, isso vai quebrar minha rotina, isso vai quebrar a rotina da minha filha, isso vai, de alguma forma, me atrapalhar. Porém... eu não vi o futuro, eu não sei o que poderia acontecer se eu ficasse naquele lugar. Então, assim, Deus já viu tudo. Então, se ele falou, sai daí, vem pra cá, se uma situação aconteceu pra mexer ali naquela rotina, naquela estrutura que eu tinha pensado, é porque algo ali vai ser bom pra mim, vai ser benéfico pra mim. Porque todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Então, eu tive paz ali naquela situação. Depois eu tive bastante trabalho, porque eu tive que fazer um monte de ainda, coisas. né? Ainda vou ter muito trabalho. Mas eu consegui ficar tranquila, assim, tipo, na hora ser que o leve. estresse vier, você vai lembrar, não, tá. Tá bom, mas tá tudo bem, vai dar tudo certo, tá tudo tranquilo. Você tá falando isso, a pregação que eu ouvi do pastor domingo, ele falou sobre isso e ele falou, o que ouvidos não viram, o que os olhos não viram, o que não penetrou no coração humano, no céu já aconteceu. Então, as bênçãos de Deus, pra gente, pra nossa vida, o que ele nos livra, o que ele nos guarda, no céu já aconteceu. Então, é exatamente isso. Já aconteceu lá no céu. Então, se já aconteceu no céu, o que eu tenho que fazer é aceitar e tacar pra frente. Vambora. Vou fazer a minha parte. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso entrar em contato com o corretor, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso embalar meus pratos. Eu vou fazer isso. Deus não vai fazer a nossa parte. Claro. Mas eu posso ficar em paz, que assim, tudo vai ser bom no final. E voltando no caso da Amália como mãe, eu acho que ela só pôde ter descanso porque você sabia, como seu papel de mãe, que você já tinha feito tudo. Por mais que, de algum modo, a mãe ela vá se interrogar, ela já sabe, não, mas realmente eu tenho que descansar agora, porque eu realmente já fiz tudo. Eu não tenho mais o que fazer. Então, se eu já fiz tudo, eu tenho que descansar em Deus, porque
Se eu não descansar, o que eu vou fazer? Vou ficar maluca? Vou arrastar a filha? Literalmente. Mas e aí, o que aconteceu depois? Ela voltou de novo, porque ou você vai arrastar e trancafiar, vai amarrar a pessoa, não tem como, né? Agora eu quero spoiler. Não, depois eu ia dar quero outra ideia. Eu depois. quase comecei a falar de uma coisa aqui que eu não... Aí eu pensei, falei, não foi. Mas eu Porque a gente tá quero. gravando a 11ª com a 12ª. Então... Aí, às vezes, na nossa Dá mente, um tilt, dá né? uma bugada, né? Então, a gente é. precisa lembrar direitinho. Eu ia falar de uma outra coisa que ela fez que... Eu vou deixar uma deixa aqui, só uma deixinha, assim. Ela vai fazer um outro movimento, porque a gente não sabe se a Amália vai entender ainda que é no tempo de Deus, né? Porque eu também não posso dar esse spoiler. Aqui, ela terminou na 11ª dizendo que agora ela entende que ela depende de um milagre. Essa é a última frase dela sobre isso. Mas a gente ainda não sabe se ela realmente vai entender isso, como o Semaías, por exemplo, entende e tá tentando fazer ela entender há tanto tempo. Mas na próxima temporada, ela ainda faz um último movimento. E esse último movimento gera algo muito pior pra todo mundo. Então... Ou seja, tentar resolver quando você já viu Com a que você força não do ia braço. conseguir resolver. E Exato. ainda assim você tenta... Você piora. Exatamente. Aí atinge toda uma população. A coisa que acontece é ainda pior. Então... Ai, gente, tem spoilers. É isso, não Ai, gente, então. Vamos encerrar por aqui. Eu preciso saber do spoiler pessoalmente. Não posso mais falar A gente sobre encerra o isso. episódio e conversa mais um pouquinho. Depois voltamos como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Mas tá muito legal. Realmente é muito desafiador. Não só a história dela, mas a maneira também que ela tem uma resiliência sobre as perdas que ela teve na vida dela, né? Ela perdeu a mãe, não mora perto dos irmãos. Quando o pai morre, ela é obrigada, vamos dizer assim, a ir embora, porque ela não é casada com Semaías, ela não tem como ficar ali sozinha. Então ela precisa voltar a morar com os irmãos. O Semaías não dá um passo ali, porque ele também tá aguardando a volta do irmão, que ele ainda não sabe que morreu. Então... Aquelas coisas da vida, né? Do momento certo, lugar certo. Não, e numa época, né? Porque assim, você ter o pensamento da pessoa daquela época, de uma outra região, porque você já tem o mesmo pensamento do teu vizinho de bairro, Já é difícil. já é difícil. De uma cultura totalmente diferente, a gente tá falando de quantos anos atrás? 2, 3 mil anos 1000 atrás? anos, 1000 anos atrás. Não é isso. 2, 3 mil anos atrás. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Então, são muitos mil anos atrás pra você ter que se colocar no papel da pessoa, pensar com a cabeça Uma da cultura pessoa. totalmente diferente. Uma cultura totalmente Teve diferente. a nossa preparadora, né? Ela ainda falou uma coisa muito interessante, que quando a Amália vai embora, e aí eles se encontram 2 anos depois, né? Que aí tem uma passagem de tempo, que quando ela volta, que é aquela cena que tá no meio da guerra ali, aí ela pega fogo, o Semaías encontra, apaga o fogo, que não sei o quê, que é bem aquela volta ali, né? Ela falou uma coisa que é muito verdade. Ela falou: você não sabe se ele tá vivo, ele não sabe se você tá viva. E isso pra gente hoje, aqui em 2024, é quase impossível de você tentar pensar. Eu sei, eu olho o seu Instagram, eu entro no seu WhatsApp, eu olho, sabe? É tão óbvio que é mais fácil. Mas naquela época, você imagina 2, 3 anos de você totalmente incomunicável, sem ter nenhum acesso a saber nada sobre aquela pessoa. É uma vida, né? Não são 2, 3 anos de hoje que você acompanha a pessoa lá no Facebook e fala, noivou, casou. Não, e a passagem de tempo, ela era bem mais lenta, né? Porque até quando a gente pensa na nossa infância, gente, de um ano para outro, de um Réveillon para outro, era assim, era o evento, porque demorava tanto, eu ficava assim, caramba, de novo, como assim Réveillon? Né? Aquela festa de fim de ano, aquele brilho, era algo a gente assim, não tem que arrumar o Réveillon, por isso que a gente não lembra. A gente não precisava fazer nada, lavar um prato, né? Mas hoje em dia, a gente já tá, o ano passou, a gente já tá no meio do ano. Já tá no meio do ano. E foi ontem o Réveillon. E o do ano passado foi anteontem. A então, gente assim, tem mais noção, né? Quer dizer, ou menos desse tempo. Ele Passa é mais mais rápido. fluido. Mas eu acho que a Bíblia também diz que no fim dos tempos Vão a gente ser abreviados, vão ser né? abreviados os dias, né? E a gente vê essa brevidade Nossa. de dias muito rápido. certeza. eu acho que esses 2 anos dessa época devia ser uns 4 de hoje. Pois é, uma eternidade. Não, ou até mínimo. mais, Ou até né? uns E ela 6. volta, né, da onde ela tava, ela volta atrás dele, mas ela não sabe se ele tá lá. Assim como ele também não sabe se ela tá viva lá. Não, e assim, 2 anos pra aquela época e pra aquela cultura, ele já podia estar casado Podia. com 2 filhos. no mínimo. É isso aí. Ou Não, no ela mínimo, também. Exatamente. E ela também. E ela não, ela se guardou pra ele e ele também.
Então, assim, era pros dois estarem juntos. Sim. E por mais que ela fosse mais velha, né? Porque ela não era tão menina. Ela não era garota. Quando ela reencontra, Isso, né? então, querendo ou não, ela realmente esperou. Ele realmente é o amor da vida dela. Ai, é tão gente. bonitinho. E por falar em amor da vida... Vamos trazer, porque ela tava falando, né, a Amália também esperou pelo Semaías, né, toda assim, aí eu tô pensando, ela falando que ela é bem da realidade, né, vivendo mais uma menina sonhadora, que esperou, esperando a lerdeza, né, E na vida real? Você também teve que esperar ou foi mais... Como é que é? Olha, quando a gente se encontrou, eu e Marcelo, a gente se conheceu no Rick Lázaro, em 2017. E Parece que foi ontem também. Parece Rick que foi Lázaro. ontem. Eu gostei tanto. é muito também. boa Muito a novela, bom, né? muito Eu também bom. gostava muito. Eu gosto de coisa de época. Eu tem gosto todo de coisa de época. Não, e é eu tão gostoso gosto. de fazer, os figurinos, os penteados. É muito tão mais gostoso. bonito, não tem jeito. Eu acho muito mais bonito. Acho que Também. nada contemporâneo consegue superar a beleza É de lindo. uma obra de época, também. né? É lindo mesmo. E aí a gente se conheceu, mas na verdade eu tava solteira, ele também tava. Mas a gente ficou amigo e ficamos amigos ali sem querer mesmo, porque ele não era do meu núcleo, eu não contracenava com ele. Ele me encontrou, veio elogiar uma cena que eu tinha feito. Eles tinham entrado. Eles tinham entrado depois, porque era uma galera mais jovem. Não, essa parte é muito engraçada. A minha amiga, eu tinha duas grandes amigas ali na novela, que é a Fran Justus e a Stephanie Brito. E eu, a Fran e a Stephanie, a gente saía juntas direto. Milena, a gente tava sempre saindo juntas. E ele fazia filho da Stephanie. Que isso? Então, assim, pra mim, ele era uma criança. Eu achei que ele tivesse 16 anos. Então, ele veio falar comigo, parabéns, você obrigada e tal. É isso. E aí, no almoço, um dia, eu lembro que a gente tava conversando, e ele falou, eu bati um carro, e dei PT num carro, né, deu perda total num carro. Eu falei, caramba, eu também dei, com 18 anos, assim que eu tirei a carteira. Eu ia ser assaltada e tal, e aí eu fui fugir do assalto e acabei batendo com o carro. E era o mesmo carro que o meu, ele deu PT num PT Cruiser e eu também dei PT num PT Cruiser. Caraca. E aí a gente começou a rir, falou, caramba, já é um carro difícil. Os dois eram PT num PT Cruiser. Eu falei, menino, mas você não tinha nem carteira, né? Aí ele olhou pra mim e falou, não tinha, eu bati quando eu tinha 18 anos. Eu falei, que 18 anos? Você tem 16? Como é que você bateu? E eu jurava que ele era uma criança mesmo. A gente tem as fotos dele, o Marcelo parece uma criança. Ele tá com um cabelinho assim de cuia. E aí, sabe? E aí ele tirava a barba todo dia, ele tirava muito a barba. Né? Ele fazia filho da Stephanie. Gente. É uma caracterização bem feita, Muito. né? Ele era muito criança. Pra mim, ele era uma criança. E aí fiquei amiga dele lá. Nos eventos, ele morava perto lá de casa, então eu sou sempre a tia da carona, né? Então eu tô sempre dando carona pra todo mundo, então era mais um da carona e tal, mas a gente ficou realmente amigo. E a gente só foi começar a ficar mais próximo mesmo depois que a novela terminou. Uns 2 ou 3 meses depois, a gente continuou se encontrando com um grupo de amigos, e aí um dia em São Paulo acabou que a gente se aproximou de uma maneira estranha. Eu falei, opa, estranho aqui. Acho que é estranho. E aí, eu lembro... E aí, falando sobre a pressa, né? A gente chegou a comentar alguma coisa. Eu falei, olha, eu não quero namorar agora. Eu, né, preciso de um tempo aí. Você é do meu trabalho. Então, ainda tinha isso também. Falei, não, peraí. Não, mas a gente não tá mais na novela. E realmente, a gente não tava. Falei, não, mas calma, não... Devagar, vamos devagar. Eu era o Semaías. Você que foi a... Eu era o vamos devagar. E não, tudo bem. Quer ir pra São Paulo comigo na semana que vem? Eu tenho um sítio lá em São Paulo. Eu falei, legal, vamos, tudo bem. Então tá bom. A gente chegando no sítio, literalmente entrando no sítio, ele vira pra mim e fala assim, os meus primos vieram. Eu falei, primo? Tudo bem, eu falei, o que sabem de mim, né? Qual a circunstância em que eu me apresento? Ele fala, não, eu nunca trouxe ninguém. Ele namorou antes de mim uma menina por 8 anos, eu também namorei uma pessoa por 8 anos, então a gente tinha uma história muito parecida, os dois estavam solteiros há 2 anos, exatamente a mesma história. Caramba! E aí ele falou, não, eu só trouxe a minha ex-namorada aqui, nunca trouxe ninguém. Então, né, tipo, estou trazendo alguém. Falei, tá bom, mas é primo. Não, eu cheguei lá, tava o pai dele, o irmão dele com a cunhada dele, e todos os primos, os tios, as primas. E eu olhei, eu não sabia. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu tô, Senhor? Tudo bem, tudo bom? Eu não sabia nem o que. Sorte que ninguém me fez nenhuma pergunta, porque eu também não saberia responder absolutamente nada. Em casa, ela falava, não, vou viajar com o Marcelo, que é meu amigo. Aí minha mãe falava, entendi. Vai viajar com o amigo. Meu amigo. E a gente foi, né? A gente ficou nessa uns 8 meses.
E eu falo, não, calma, vamos esperar. Já conhecendo a família, pai, tio, Todo primo, mundo. periquito, Já conhecia todo papagaio. mundo. A mãe dele... E muito engraçado, olha isso. A mãe dele é cristã, né? Marcelo também é. E no dia que a gente ficou pela primeira vez, a gente tava num hotel, que ele tava gravando um filme, eu encontrei com ele, a gente almoçou junto, depois eu fui pegar um avião. E nesse dia, ele me ligou, quando eu tava indo pro aeroporto, e falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, no quê? Falou, a minha mãe acabou de me ligar. E perguntou assim, meu filho, você tava fazendo o quê? Ele falou, não, mãe, eu gravei, fui almoçar com o pessoal da novela e tal, que tava aqui em São Paulo. Ele falou, não entrei em detalhes. E agora tô indo gravar de novo, porque ele tava fazendo filme, Nada a Perder 2. Ele tava lá em São Paulo gravando o filme. Aí a mãe dele falou assim, meu filho, você é amigo da menina que faz a Naomi? Aí ele falou, sou. Era eu. Sou, mãe. Meu filho, eu não sei. Ela é a única pessoa da novela que eu sigo. Meu filho, eu sinto que vocês vão ter alguma coisa. Caramba. Eu acho que ela é a mulher da sua vida, sabia? A minha sogra falou isso no primeiro dia que a gente se conectou, assim, na vida toda. Eu nunca tinha parado pra pensar no Marcelo de outra maneira. Foi aquele foi o primeiro dia. Ela falou com ele 1 hora depois e disse isso pra ele. Que isso! Caramba! Eu juro por Deus, assim, juro. E ela ficou. E ele falou que ele não sabia nem o que responder, porque ele falou: eu não tenho como mentir pra ela. Bom, mãe, então deixa eu te falar. Aproveitando, deixa eu contar. E aí ele contou pra ela. Ela, eu sabia, eu não sei. Ele falou, mas da onde? Ela, não sei, meu filho. Eu olhei pra ela e falei, é ela. Tenho certeza que é ela, não tenho dúvida nenhuma. Caramba! Nossa, gente, a aprovação Não já é? Não é? Foi Já veio no antes. céu, já tinha acontecido. Instantâneo, eu já foi sabia, viu? direto. O famoso já tá escrito, né? Que ela já recebeu Ela já a foi mensagem. notificada antes. O contato dela é direto. É direto. Né? O nosso demorou um É. pouco mais. Exatamente isso. E aí é isso. Estamos juntos há 7 anos. Caramba, já tem Tem tudo isso. isso. Depois disso foi muito engraçado, porque a gente fez o Rick Lázaro, né? A gente não tava junto. É que ela falou, gente. 2017, parece que tá vendo? A contagem de tempo Voa. voa. Caramba, Depois disso a gente 7 fez anos. Gênesis. E fizemos Gênesis ao mesmo tempo, porque Gênesis era faseado também, né? aham. Ele fez Abraão, eu fiz logo em seguida, mas a gente tava gravando ao mesmo tempo. Então a gente fez junto, mas a gente nunca contracenou. Nunca contracenei com ele. Nunca Sério? contracenou. Ai, gente, vamos Nunca. Gente, Cirela, vamos fazer Eu esse gosto. casal. Não é? Ia Já ficar pensou tão que bonitinho. maravilhoso? Alan, querido. Não, acho que Nunca. não é Alan. Tem que ser as autoras. As Aí é autoras, é verdade. verdade. Tem que ser um pedido mais... Alan, dá uma sugestão pra autora. Você tem mais acesso do que eu. do que a gente, é verdade. Poxa, ia ficar tão lindinho esse Já casal. pensou? Teve agora na Não, Rainha e da de preferência Pérsia. como A A Bárbara Bárbara com o Irã. Borges com o marido. É verdade, Ih, é verdade. Ainda não verdade. apareceu, acho os personagens deles. Ainda não mas entraram, eles né? vão ser são spoiler. casados e na série também são casados. Olha que Nunca coisa. trabalhei com ele. A gente fez Gênesis juntos, né, ao mesmo tempo, mas ele era de outro núcleo, nunca nos encontramos. Depois a gente fez Topíssima. Ai, gente, Topíssima foi muito Topíssima legal. foi Gente, a minha bom, né? sogra. Eu Gente, amava como ela. assim? Um dia que eu chegava na casa da minha sogra, ela tivesse. Tem que botar Topíssima. Gente, Lembra? era muito Ela era legal. automática. Indignada. Por Foi quê? outra vilã também, uma vilã sonsa. Mas foi do nada, né? Essa história é uma das Sonsa histórias que mais ficou legais. lá sonsa Então, mas a sonsa eu novela não sabia, inteira. Débora. E de repente, Mas pá, eu não matou sabia. a mulher. Eu não sabia, Como gente. que você não sabe? Eles só essa- liberaram no final mesmo. Débora, já tinha acabado, você não tá entendendo. Não é que foi no final. Tô falando sobre preparação, né? Estruturação de personagem. Eu adoro fazer isso, né? Estudar. Eu sou super Caxias, eu quero estudar, decupar. E a gente tinha a novela toda. Eu sabia que a grande questão da novela é quem matou a Lara. Eu sabia disso, a gente sabia. Mas assim, eu era a secretária lá do colégio. Isso nunca nem surgiu na minha mente. Lá Não, e sempre gentil, tratando todo mundo bem, um era um núcleo de comédia. amorzinho. Na Era. verdade, eu e o Samuel, né, que fazia o Eduardo, a gente era super um núcleo de comédia. A gente brincava ali, nossa, a gente inventava coisa. Mas era uma coisa assim, era muito legal. E eu e o Samuel, a gente se dava muito bem. Então era muito divertido. E eu fiz toda a personagem ali com todas as informações que eu tinha e nunca passou na minha mente. Na Rádio Corredor, que a gente chama, né? A Rádio Corredor são essas fofocas dos bastidores, é Rádio Corredor. Na Rádio Corredor, eu ouvi uns 3 nomes, assim, que poderiam ser os personagens que seriam os assassinos. E pra mim era isso. E no mínimo foi o autor que soprou os 3 nomes e pensou em outros 3 depois. e Pode meteu ser. o pé. Verdade. Mas eu vivi a novela inteira tendo certeza que era uma daquelas 3 pessoas. Acabei de gravar as minhas cenas, Marcelo ainda tava gravando, mas eu já tinha acabado. E aí eu lembro que eu tinha
Acho que era uma cena pendente de uma coisa que era só um evento. Era um super evento que eu estaria ali fazendo o que a gente chama, né? Fazendo figuração ali. Então era uma coisa muito pequena, mas como era um evento muito grande, eles estavam demorando pra gravar, pra juntar a agenda de todo mundo, aquela coisa. Mas eu já tinha acabado as minhas cenas. Aí eu recebi um e-mail. E vinha assim, o título era e-mail secreto, e-mail sigiloso. Aí eu, juro por Deus, eu olhei aquele e-mail e falei, nossa, já acabei de gravar mesmo, vou nem abrir. Marcelo me liga, Karen, o pessoal aqui tá no almoço falando que parece que o pessoal que vai gravar a cena final da morte recebeu um e-mail, um tal de um e-mail sigiloso. Eu falei, como é que é? Peraí. Porque só 4 pessoas vão gravar esse final, sabe? E aí parece que essas 4 pessoas já receberam um e-mail, um negócio de um e-mail sigiloso. Eu, entendi. Tá bem, meu amor. Um beijo, tchau. Desliguei. Porque eu não podia falar. Eu falei, e-mail sigiloso, eu não posso falar, né? Quando eu olhei o e-mail, era, olha, esse e-mail é totalmente sigiloso. Só 4 pessoas estão recebendo. E vi o nome das 4 pessoas. E eu estava incluída, obviamente. E tem 4 cenas, uma pra cada um. Nós vamos gravar as 4 cenas num dia específico, onde poucas pessoas terão acesso ao set, né, ao estúdio. E a gente vai gravar essa cena num dia tal, aí vinha o dia tal, e vocês não podem comentar nada com ninguém. E assinou, não assinei. Gente, que legal! E aí eu falei, cara, eu não acredito que eu tô incluída nesse negócio, porque assim, quando eu li a cena, eu falei, é inacreditável, porque não dava, assistindo a novela toda, você não nunca passou pela minha cabeça. Nem na minha! Nunca. Eu não sei, juro, eu olhava pra aquilo e falava, mas é muito, eu fiquei muito animada. Aí eu não comentei com o Marcelo, porque eu não podia comentar com o Marcelo. Não, eu acho engraçado porque o e-mail sigiloso que 4 pessoas só receberam. Mas o Marcelo já sabia e ligou pra falar pra alguém. Isso, muito bom, né? Muito bom. Isso é maravilhoso. O rádio corredor funcionou bem, né? Funcionou bem. Aí eu comentei com ele, falei, olha, eu vou ter que gravar, eu recebi um e-mail. Você vai gravar? Eu falei, vou, porque outros 2 nomes, a galera já sabia mais ou menos que eram mais as possibilidades, que era o Floriano Peixoto, e a gente sabia do César também, que fazia o motorista, porque já se falava sobre isso. Então, eram pessoas que a gente tinha certeza. Eu e a outra pessoa, a gente ninguém chutava. Então, eu não falei pra eles. Eu falei, olha, eu vou gravar uma cena e tal. E, por exemplo, esse que você tava falando de ficar nervosa, né? Que antes de começar, a Débora tava perguntando se eu fico sempre nervosa e tal. E eu falei pra ela que sempre... A SMR. E eu fico. Eu falei pra ela, a gente sempre fica. É sempre um desafio, é sempre uma sensação nova. E a gente sempre tenta viver o presente. Então, o presente é diferente a cada segundo, né? A água que passou aqui já não é a mesma água que tá passando ali. Então, é sempre novo. E quando eu peguei a cena era muito difícil. Eu ia gravar com pessoas que eu nunca tinha gravado. Eu nunca tinha gravado com o Sidney, com o Eric, com a Rai. A Rai, eu gravava com ela não como policial, né? Eu gravava com ela trabalhando, quando ela trabalhava infiltrada lá no colégio. Então, eu ia fazer uma cena com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Não, e com uma postura totalmente diferente de tudo que você tinha feito, interpretado a novela inteira. E aí, a única justificativa é que ela é uma psicopata, que ela é louca. Porque eu não tenho como trazer outra justificativa. Sim. Então, eu também, ali, eu tinha que fazer um arco, um desenho de um personagem que eu não fiz antes, mas que eu tinha que trazer pra aquela cena e que justificasse toda a minha trajetória anterior. Meu Deus Caramba! do céu. Então, assim, olha, em casa o pessoal teve que me aturar, porque eu estudava aquela cena, mas assim, dia e noite, porque eu sabia que eu tinha que entregar um negócio ali que nem eu sabia o que era. Eu não tava preparada. Mas ficou demais, assim, você vê assim, a cena, você fala, gente, que medo! Tem uma veia que pulsa assim na minha testa. A novela inteira. Agora eu tô assustada. Então essa novela foi muito legal. Assim, foi demais. Muito legal. Tanto o durante, né, que eu fiquei o tempo todo ali na comédia. Eu tinha feito comédia antes com a Belezinha, com a Silene. Já eram personagens assim, mais comédia. Mas esse final, essa virada final pra mim. E eu só descobri que eu ia ao ar, porque também tem isso. Aí eu gravei. E todo mundo gravou. E é isso, tá entregue. Eu não tem como saber. E o elenco todo se reuniu pra assistir a novela juntos. E ninguém sabia qual que seria o final? Ninguém sabia. Os 4 poderiam ter matado. Exato. Gente, isso deve ter sido muito legal. Porque a gente gravou, cada um gravou a sua cena. Então ninguém sabe o que vai pro ar. E a gente tava assistindo todo mundo junto. Juro, e foi muito engraçado, porque eu lembro perfeitamente. Tava sentado olhando pra TV. E aí a hora que apareceu o meu rosto... Eu não sou a Joaninha. E aí era eu não me reconheci. Caramba. Eu tava tão na história. Eu lembro do Marcelo me sacudindo, da Marcela Rica aqui em cima de mim. E eu assim, ó. O que tá acontecendo? E o Marcelo, você tá bem? Aí eu, tô. Porque eu não
não juntei que era eu. Demorei, teve um delay até eu falar, caramba, sou eu mesmo, olha ali, foi ela mesmo. E a minha sogra, mais uma vez, Olha. eu fui falando da minha sogra, um podcast sobre a sua sogra. A gente só falou da sogra aqui hoje. Então, hoje o tema é esse, gente. O tema são as sogras. As sogras. E a minha sogra, quando o Marcelo passou pra novela, vamos supor, o Marcelo ficou sabendo que ele ia fazer Topíssima em dezembro. Eu não lembro, não, mas suponhamos, em dezembro. E eu não ia fazer nada. Aí passou dezembro, passou janeiro, passou fevereiro, minha sogra ligou. Karen, oi, já te chamaram pra fazer sua novela que o Marcelo vai fazer? Eu falei, não me chamaram, não. Mas eu sinto que vão te chamar. Aí eu, é? Falou, eu sinto que vão te chamar. Eu, tá bom. Ela, mas sabe o que eu sinto? Que não é o que você tá imaginando. Porque vão te chamar pra uma coisa, mas não é essa coisa. No final tem uma coisa que eu sinto que é algo diferente. É algo surpreendente. Tem um final que é uma virada de chave. Meu Deus. E eu Depois você não tive a virada de chave, porque na verdade, em teoria, eu acabei de gravar É verdade. e eu tava em casa. Então, pra mim, a minha sogra Errou. errou, essa previsão foi errada. E aí, quando veio a cena, eu falei, nossa, tem uma cena aqui pra gravar. Querendo ou não, mesmo que ela não fosse ao ar, já era uma virada de chave, porque eu Sim, tenho certeza verdade. que ninguém nunca tinha pensado em ser a Derlise. Então, pra mim, já era uma oportunidade de fazer a cena, então pra mim já era. Então, eu achei que fosse aquilo. Quando eu realizei que eu tinha sido escolhida pra fazer aquilo ali, pra ser a vilã, falei, nossa, essa é a virada. E eu lembro dela me ligando, chorando. Eu disse, eu falei, eu te avisei. E foi muito, nossa, foi muito legal, muito legal. A cena, assim, pra mim é muito diferente, né? É a minha cena de videobook, é uma das minhas cenas de videobook, eu adoro aquela cena. E por isso, pela virada toda dela, porque tantas cenas leves e gostosas no meio da novela. De comédia, de... E por ter sido desafiador, né? Pra Muito. você gravar, pra você fazer. Muito. E aí, Marcelo também fez Topíssima comigo, mas a gente também não contracionou em momento Ele era nenhum. do núcleo dos estudantes, não era? Isso, ele era da República. E eu não ia lá, né? Eu trabalhava no colégio, então eu não ia lá pra República. Então ele era desse núcleo, a gente não contracenou. Depois a gente foi isso, Rick Lázaro, Gênesis, Topíssima, e ele entrou em Reis na 5ª e 6ª temporada, talvez, ou 6ª e 7ª, algo assim. E eu não, eu só fui entrar em Reis agora. Agora. Então, querendo ou não, nós fizemos as mesmas coisas, mas Mas em não momentos tempos diferentes. Mas é a primeira novela mesmo que a gente, assim, não vai junto pra Record, porque nas outras a gente gravava no mesmo dia, um dava carona pro outro. Então você vai estar Mesmo em épocas diferentes ou em cenas diferentes, isso, né? a gente tava meio Seriam junto. cenas diferentes? Cenas diferentes mesmo. Cena. Núcleos diferentes, Núcleos, isso mesmo. Mas a gente tava gravando ao mesmo tempo. E essa novela não, ele gravou, né, no ano passado e eu tô a gravando diferença é agora. grande. A diferença é maior. Então é a primeira novela que a gente não faz junto. E deve ser legal, assim, porque como vocês têm a mesma profissão, é mais fácil de se ajudarem, se entenderem. Com certeza, até em casa pra gravar alguma coisa, né? Hoje em dia tem muito self-tape, não sei o quê. Aham. Então a gente grava, a gente se ajuda. É claro que minha mãe, às vezes, coitada, também tem que me ajudar. Começou comigo, vai Tem. terminar comigo, mãe. Então ela é a câmera, ela é também a pessoa que... Porque às vezes ele tem que estar em cena comigo. Então não tem muito jeito, coitada. A gente também... É bom porque aí um se ajuda. Se é um casal, é bom porque já, Isso. né? Porque é apoia diferente o de fazer outro, uma né? mulher contracenando no papel de um homem, né? Totalmente diferente. Então a gente se ajuda muito também em relação a isso, né? E um dá dica pro outro e, né, quer que um veja a cena do outro pra saber o que gostou, o que acha que pode melhorar, ou ali no estudo, passar texto, né? Eu adoro ficar batendo texto. Então, bato texto também o tempo todo. Então, é bem... Essa troca é muito boa. Nossa, eu imagino. E acho que até de compreender a vida, né? A gente tava falando sobre isso. Eu falo, gente, eu não sei como que vocês conseguem. Tipo isso, bater um texto. Gente, pra decorar alguma coisa, pra conseguir lembrar. Eu ia... Não Imagina. decorar. É costume. Eu acho que a Sério? decoração, pra mim, me remete ao erro. Como assim? Quando eu tento decorar, eu fico tão nervosa Tentando tentando lembrar lembrar o que era eu pra eu decorei, falar. o que era pra eu falar. Que se eu não dá pra... Mas é uma profissão incrível, assim, Não. você conseguir fazer isso e não só lembrar o que outra pessoa escreveu, Uhum. viver a vida de uma outra pessoa, Uhum. ainda mais quando tem todo esse contexto que a gente estava falando histórico, quando é uma novela bíblica, que tem toda uma seriedade. Então, assim, você conseguir reproduzir... Gente... E tem uma mensagem, muita né? Nada ali tá coisa. solto. É.
a cena não tá solta, a sua fala não tá solta, né? Você ainda falou sobre as famílias que você viu e tudo. E tem várias cenas que o Semaías fala isso pra Amália. Eu tenho certeza que a gente tá chorando aqui, mas tem muitos outros pais que também estão chorando. Então, as cenas não estão soltas, os personagens não estão ali sem um porquê, sabe? Então, e aí isso torna ainda mais importante a mensagem que a gente vai passar, o texto que eu vou falar, a maneira que aquilo é dito, pela maneira que vai ser recebido, ou pelo impacto que pode ter, sabe? Porque eu imagino quantas mães, vendo a sua cena, não se colocaram, tipo assim, poxa, eu senti isso, eu sei o que ela tá passando. Imagina, se eu que não sou mãe, quando eu vi a cena, Nossa. você chorando no chão, eu fiquei arrepiada, eu Pois fiquei é. assim, meu Deus do céu, e toda assim, tipo, e o olhar, que aí também é Joela, né? O olhar da Joela de frieza, mas ao mesmo tempo, tipo, querendo acalentar a mãe, mas tipo assim, não, a decisão é minha, sabe? Você tá sofrendo, mas eu tomei essa decisão, não é por você, é por mim. E aí... eu também não sou mãe. Então, é mais uma das experiências que a gente tá falando. Eu também não sou mãe, né? E mesmo se fosse, não seria mãe de uma menina tão grande, né? Então, assim, por mais que fosse isso, eu não teria essa experiência. Não teria como ter essa vivência. E é isso, nem sempre eu vou ter. Eu não preciso matar uma pessoa pra poder fazer uma vilã que matou alguém, né? Não é nesse ponto. Ainda bem, né? Que bom. Que bom, né? Então, é por isso, se colocar realmente no lugar do outro, tentando entender. Quando chegou pra mim que a Derlise matava a Lara... né, o porquê, o que aconteceu. E aí, naquela cena que eu falo o porquê que ela matou, né, que eu matei, tem toda uma explicação. Então, eu preciso defender que realmente ela não matou porque matou. Teve um motivo, a Lara, né, pisou nela quando ela trabalhava na TV e tal, tem toda uma explicação. Então, pra mim, é muito importante a gente chegar nos porquês e tentar entender o personagem, até pra eu defender ela como assassina. Que eu preciso defendê-la como assassina. É facinho, Gente, né? É facinho. É fácil essa parte. Eu preciso defender uma assassina. A minha personagem, no caso, né? Não entrando em polêmicas, pelo amor de Deus. Não, exato. A minha personagem como assassina. Não, isso é incrível, assim. E isso que a gente estava falando, eu até lembrei aqui de um versículo que você estava falando sobre a identificação das pessoas com aquilo que você está interpretando, né? Porque, querendo ou não, em algum grau, as pessoas sempre vão se conectar. Pessoas se conectam com outras pessoas e com a história de outras pessoas. E por que isso é tão legal e isso é tão importante, né? Você vê uma situação representada e você se conectar com ela e você entender e você falar, caramba, é isso que eu também tô passando. Porque isso nos ajuda, né? Quando a gente vê alguém passando por uma situação e superando aquela situação, ou a forma de lidar ou de não lidar com essa situação, como você falou, às vezes o que você vai fazer vai piorar aquela situação. Então, às vezes, você vê retratado até o que não fazer é muito importante e ajuda a pessoa naquela dificuldade que ela tá passando. Eu lembrei até de um versículo de 1 Pedro 5, versículo 9, que diz assim: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Que é exatamente isso. Qualquer situação que uma pessoa tá passando, sempre vai ter outra pessoa passando por exatamente a mesma coisa. Então, você saber sobre isso, por isso que até a gente estava conversando um pouco sobre o porquê do podcast, o porquê que a gente começou a fazer isso, né? Justamente porque, às vezes, algo que a gente tá vivendo, alguém tá vivendo igual. E, às vezes, aprendendo um pouco com como a gente lidou com aquilo, ou o que a gente aprendeu com aquilo, aquela pessoa vai aprender também. Então, quando a gente senta aqui, eu falei, é tão legal agora quando a gente começou a receber convidados e ouvir um pouco da história das outras pessoas, é tão legal, porque a gente aprende muito, né? Então, quando a gente para, eu já te encontrei algumas vezes, a gente já esteve em algumas situações, mas era sempre assim, uma coisa mais no restaurante, né? Uma conversa mais leve, mas nunca parar pra ouvir de fato a história daquela pessoa, né? Como você falou, caramba, imagina começar a trabalhar com 13 anos, a renúncia que seus pais tiveram que fazer, todo o sacrifício que você teve que fazer e ainda faz na sua profissão, todo o retorno positivo que isso te trouxe. Então, assim, a gente parar pra conversar, fazer perguntas. Eu até falei com a Simone, eu queria tanto saber da história dela com o Marcelo, porque eu achei eles um casal tão lindinho. Então, a gente parar, conversar
É tão bacana ter essa troca. Essa troca. E às vezes a pessoa tá ali passando por uma situação que ela fala assim, poxa, realmente isso daqui que tá sendo falado, eu já vivi, já experimentei, ou então eu tô passando por uma situação difícil. Até aquilo que você falou, né? Eu gosto de ir lá, ensaiar. Eu vejo isso uma pessoa que ela é diligente, que ela é aplicada naquilo que ela faz, né? E dificilmente vai conseguir ter algum sucesso uma pessoa que não é regrada, uma pessoa que não vai lá e faz, não consegue e ter uma busca. constância, né? Exatamente, busca fazer o seu melhor, busca se dedicar ao melhor naquilo que ela tá fazendo. Então, assim, nesses papos a gente aprende muito. E com certeza vai ter outra pessoa passando pela mesma situação e que ela vai falar assim, caramba, era isso que eu precisava. Tem outra pessoa passando pela mesma coisa que eu, tem alguém que entende o que eu tô passando, entende o que eu tô vivenciando, e que ter essa troca vai fazer assim, poxa, eu posso lidar com isso, eu posso não fazer isso de forma alguma, porque vai dar ruim. É um exemplo vivo, né? A gente tem um exemplo da Bíblia, que a gente pode seguir, mas assim, as novelas bíblicas, elas nos ajudam exatamente para isso, né? Para ver a cena e falar assim, caramba, olha, se eu confiar, o que acontece? Mas e se eu tentar agir com a força do meu braço, o que acontece? Né? Então, eu acho que é muito legal. Você tava falando aqui, eu tava pensando assim, gente, olha que maneiro, eu tô de frente pra uma personagem bíblica. Eu tô com a minha Bíblia aqui de frente pra uma personagem que tá vivendo, sei lá, uma história de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. E que se repete até hoje. E que é um caso como de é hoje. atual, né? Porque Muito você atual. fala, mas era outra época, né? Que a gente falou, sim, o outra distanciamento. cultura. Tudo bem, mas o sofrimento da mãe é o atual, mesmo. as histórias, elas são atuais. Não importa que aconteceu há muito tempo. A gente consegue trazer, tem um aprendizado pra gente, né? Não, e todo esse contexto ilustra tão bem na nossa mente, né? Situações, assim, principalmente como você falou, o contexto bíblico, né? Que às vezes a pessoa não tem essa proximidade, ela não tá habituada a ler, a leitura. Sim. E ou aí não sabe, você, né? Exato, você conseguir ver, é tão claro. Né? Você fala assim, caramba, aconteceu desse jeito, ainda mais a Ciriela, que trabalha com muita fidelidade, né, ao que tá escrito. Então, é muito legal você falar assim, caramba, às vezes aparecem as referências, né? Tem. E aí você poder olhar e falar assim, caramba, foi isso que aconteceu? Eu sou logo curiosa. Eu já falo assim, porque você não lembra, eu falo assim, peraí. Claro. Ai, gente, peraí, deixa eu ver como é que tá escrito, como é que foi? Então você já vai lá, abre e fala, Sim. caraca, foi assim mesmo. Mas é bacana você imaginar isso e ver aquilo da forma como você imaginou, né? Não, é muito legal. E cada um imagina de uma maneira, né? Porque você imagina com o que você tem da sua vida, ela Sim, imagina com o que ela sim. tem, eu imagino com o que eu tenho, né? Ali, na verdade, é uma outra coisa. Mas daí a gente consegue, pelo menos, trazer aquelas imagens e absorver de uma outra maneira, né? Também, às vezes, que é diferente do que você imaginou, mas é o que você tá lendo. Não, quando você falou isso, eu lembrei de uma cena de... Eu voltando pras coisas Que a gente falou com a Inoa, né? Da The escalação Chosen. de elenco. Acho que foi. Que a gente tava falando, a gente conversou um pouco com ela sobre isso, né? Que como que era interessante quando tá no nosso imaginário uma pessoa e quando você vê, era aquilo que tinha na minha cabeça. Porque eu, quando assisto algo bíblico, eu já li, eu cresci ouvindo, né, a Bíblia, lendo a Bíblia. Então, eu fui assistir uma cena que era a mulher do fluxo de sangue. E eu fiquei assim, por favor, não estraga minha cena, não estraga o que eu imaginei, não estraga o que eu imaginei. E foi exatamente como eu imaginei. Eu fiquei... Porque eu já tive cenas que eu não era assim. Não era isso que eu queria. Não era assim que eu queria. Não teve a emoção que eu queria. Então, é muito legal isso, de você conseguir dar isso. Eu falando pra Débora que eu vi o seu Instagram, você vive repostando pessoas que te marcam de cenas, né? Isso. Então, eu acho isso muito legal, porque você revive e você vê que assim, poxa vida, né? Olha só, fulana gostou dessa cena. Porque se a pessoa teve tempo de te repostar, né? Ela não só curte o seu trabalho, ela curtiu o que você fez, a cena ali. Aí eu vi, assim, a cena... Eu vi essa cena, eu vi a cena do pegando fogo também. Acho que você repostou ontem, anteontem, alguma coisa assim, enfim. E aí eu falei assim, caramba, cara... Acho que é tão legal quando a pessoa imagina a cena... Aí vem nos próximos capítulos, aí aparece um negocinho, aí eu falei assim, era isso que eu pensava, Amália, faz alguma coisa. Não, e é um carinho a pessoa, né, perder o tempo dela, né, ali
Não só pra assistir, mas pra ainda me mandar. E tem gente que grava e aí comenta gravando. Tem umas meninas que fazem muito isso também. Então, não só eu respondo ali direct e tal. Eu tô sempre fazendo isso, comentário, qualquer coisa. Mas eu também gosto de repostar, porque a gente também precisa do público, né? A gente tá ali pra passar a mensagem. Então, assim, E você vê que a sua mensagem tá sendo passada, porque foi o que você falou, você gosta de bater texto, de estudar e de saber o porquê daquele. Então, você vê que você conseguiu passar, deve ser muito legal, né? Muito, meu Deus. Mas eu acho que é muito isso. Nada é fruto de fazer as coisas. É como a gente faz, né? Então, até mesmo a referência que eu tinha de você, né? Antes de você vir, o Alan já tinha falado: olha, a Karen é muito pontual. Olha, e isso é muito legal, né? As pessoas falarem de você dessa forma, te descreverem como uma pessoa que leva a sério, que é diligente, que faz as coisas de uma forma bem feita, né? E isso é tão. E você até falou um pouco sobre isso, né? Sobre a sua responsabilidade. Eu prestei bastante atenção na hora que você estava falando, né, desse seu início de carreira. E eu achei muito legal a forma como seus pais te deram essa responsabilidade, né? Porque isso não é ruim. Às vezes eu agora que tenho a Alice, né, criança, fico mais antenada nesses assuntos de maternidade. E às vezes parece que é abordado de uma forma como que se a criança não pudesse se responsabilizar por absolutamente nada, né? Como se qualquer coisa que você desse para aquela criança, ou qualquer tipo de limite ou direcionamento, para que ela se torne melhor mesmo, para que ela se torne, né, para que ela floresça na vida. Para que ela seja um adulto diligente, né? Exatamente, para que ela floresça na vida, tenha sucesso, alcance seus objetivos. Ai, não, vai traumatizar, ai, não, isso é um problema, ai, não. Então é muito legal você ver que, pera, gente, tudo na dosagem correta, uma dosagem de responsabilidade, de autonomia, de você ensinar o valor do tempo das pessoas, tudo isso torna uma pessoa muito melhor. Eu acho muito legal aprendo, né? Porque tem uma pequenininha também para ensinar. E é muito legal ver como seus pais lidaram muito bem com isso, né? Ai, perdão. Não pode falar. Eu falar. E pra ver que ela se tornou uma adulta de sucesso. Exato. Porque a gente vê casos, vamos falar de lá de fora, de crianças, assim. Eu lembro da Drew Barrymore falando da mãe dela, que, enfim, ela fumava, ela chegava bêbada, ela era criança. Tipo, 8, 9 anos, eu acho que ela já bebia, se eu não me engano. Então, a mãe não botou limites. Então, quando o adulto se torna uma... Hoje ela tem sucesso, mas ela precisou de muita coisa. Olha a Britney aí, né? Olha ela, né? Então, assim, pra chegar, né, aonde chegou, os teus pais, eles fizeram um excelente trabalho para que você hoje pudesse ser uma adulta que as pessoas olham e falam assim, poxa, ó, ela é pontual, ó, ela é diligente. É o que a Débora estava falando, ela prestou muita atenção nisso e foi muito legal, né? Falando, olha, é muito legal, você vai se divertir, você vai brincar, tem que ser leve, mas tem que ter responsabilidade. E tem também, isso meus pais me falaram, né? E eu lembro que eu era muito atenta ao que acontecia, porque era um universo muito novo pra mim. Eu realmente nunca tinha feito nem figuração ou algo assim pra saber como era. E quando eu entrei no sítio, eu entrei como protagonista. E aquilo ali, eu entendi que tinha um peso ainda maior. E então, por mais nova que eu fosse, eu tinha noção de todas as minhas responsabilidades. E aí eu lembro que quem mais me ajudou ali no dia a dia de entender foi a galera da produção. Então, o quão é importante a gente entender que ali tem que estar um com a mão, dando a mão pro outro, entendeu? Ninguém tá ali sozinha. E fala, é um glamour. Não tem glamour. Bom, eu ainda não vivi esse glamour. Pode ser que tenha em outro lugar. Mas assim, porque não tem, entendeu? Se a gente não tiver todo mundo junto ali, unidos em prol do produto, né? Em prol daquela cena, em prol do que a gente tá fazendo ali, não adianta. Então, quem me ensinou tudo que eu sei ali de TV são os diretores, é a galera da produção que tá ali com a gente. Assim que eu cheguei lá, eu lembro perfeitamente dessa pessoa da produção que ele virou pra mim e falou assim, olha, vamos lá, quando você chegar... Você precisa avisar alguém da produção que você chegou, porque ninguém é vidente, ninguém sabe que você chegou. E a gente precisa saber a hora que você chegou, porque a gente anota a hora que você chegou. Eu não sabia disso. Eu ia chegar, ia direto pro meu camarim, depois eu ia fazer a maquiagem, e ninguém nunca ia me ver. Ele falou, você precisa avisar. Então, ele foi me dando todo o passo a passo do que eu preciso fazer para ser uma atriz que é, né, correta, que é profissional, que cumpre com os deveres ali do que eu tenho. Então, eu tinha que chegar, avisar, oi, fulano, tudo bem? Oi, Alan, tudo bem? Cheguei, tá?
Ah, não, cara, beleza, vou pra maquiagem. Ah, tá bom. Eles precisam saber onde eu tô, né? E eles não, ninguém é babá, meu. Não sou uma criança. Ali eu sou, mas não sou. Uhum. Que eu sou tão profissional contra a Sueli Franco que tá contracenando comigo. Coisa boba. Né? Que é nada. Eu era sobrinha do Chico Anísio. Eu contracenava com o Chico Anísio. Coisa bobinha. Então, eu vou chegar sem saber o texto com o Chico Anísio? Não pode, né? Então, né? Então, ele me ensinava, olha, então aí você saiu daqui, você vai pra maquiagem, você vai fazer o seu cabelo, e aí você tem que avisar se você vai almoçar. Você vai almoçar? Então você avisa, ó, eu tô indo almoçar. Ah, tá bem, pra gente saber. A tartaruguinha fugiu, né? Cadê a tartaruguinha? Tartaruguinha fugiu. Não, então ela foi almoçar. Então, quando você voltar, você fala, ó, já voltei do almoço, vou escovar o dente, vou botar meu figurino. Não almoce de figurino. Não sente com seu figurino. Você amarrota o seu figurino. Use o roupão, se você precisar, que a gente lá tem roupão, né? Use o roupão se você precisar, mas não fica andando de figurino, porque figurino não é seu. Você sabe se o figurino tem outro? Você comeu um feijão, caiu, faz o quê? Então, toda uma consciência de que eu não tinha, não era nem por maldade, era por puro desconhecimento. Sim. Mas ele foi me passando, e assim, sem essa galera da produção me ensinando o ABC mesmo ali, a raiz da coisa, eu não seria quem eu sou hoje. Não, e o bom é que mesmo você sendo nova, você teve maturidade pra receber isso como uma ajuda e não como uma tipo, ai, que droga, estão mandando em mim, sabe? Ai, eu tô fazendo isso, então... Não, você teve maturidade e provavelmente isso foi passado pelos seus pais pra você, né? Que te deram esse tipo assim, não, ó, mas ele não tá te controlando, ele tá te ensinando. Porque se você aprender agora, na próxima não vão precisar ficar o tempo todo. Olha só... tá comendo de tá comendo de figurino. Saiu pra comer e não avisou. Exato. Você já evita um problemão. E a disciplina, aprender tão cedo a ser disciplinado é um benefício pra vida toda. Total. Em tudo, né? Em tudo. É isso. Meus pais falavam, ó, se você tem... Lá no sítio, às vezes, a gente gravava 38 cenas num dia. Caramba! Então, você tem 38 cenas amanhã. Eu era alfabetizada... É isso, tem que decorar as 38 cenas. Como você vai fazer isso? A gente não sabe, porque nenhum dos dois é da área. Minha mãe é psicóloga e meu pai trabalhava com a área de informática. Então, assim, ninguém tem nada a ver com isso. Então, assim, a responsabilidade, ela é só sua. Ah, quer bater o texto, quer uma ajuda, quer que a gente chame uma coach, quer... Pô, estamos aqui pra te ajudar. Mas ela é só sua. Porque no final, quem estaria lá? Contracenando não é a coach, é ela. Exatamente. Então, é só você. Tá difícil? Avisa, tá difícil, eu preciso de ajuda. E eu tinha escola junto, né? A grande questão da criança é que ela fica metade do dia no colégio e a outra metade no trabalho. Então, a minha manhã toda era no colégio. Aí eu tenho que estudar pra prova de química e decorar 38 cenas. Delicinha, né? Coisa boba. E eu lembro muito da época de colégio, assim, né? Nessa idade das meninas, assim, tipo... mas você vai na festinha tal dia? Ai, não sei. Ai, mas fulano... E eu olhava pra aquilo ali e eu falava... Gente, vocês vão decorar 38? Pra decorar essa semana. A última coisa que eu quero saber é o negocinho da festinha, do não sei o quê. Assim, não é o que tá passando na minha mente, sabe? Já tô em outro lugar, então tá bom. E é muito engraçado que as minhas amigas hoje em dia, né, falam muito disso. Falam, caramba, a Karen já era muito madura. Porque o fato de trabalhar e entender as responsabilidades, né? Nossa, ela realmente era mais madura do que a gente que tava vivendo um outro momento, né? São momentos diferentes e experiências de vida diferentes. Sim. Exato. Exatamente. Mas é demais, né? A gente aprende muito entendendo essa dinâmica. A gente não consegue gravar um negocinho, que dirá... Mas sobre decorar, assim como, por exemplo, esse passo a passo, né? Pode parecer muito, se eu fizer um curso e botar num PowerPoint. Vamos lá, você chega, avisa a produção que chegou. Você vai para a maquiagem, avisa que você está na cena. A pessoa pode ler aquilo e falar, não, mas assim, é muita coisa. Mas aquilo ali entra tanto, a gente se acostuma tanto, que pra mim, hoje, é muito natural. Então, você não pensa no que você vai fazer, assim como decorar. Decorar, vamos supor, eu fiquei 1 ano sem fazer uma novela, tava fazendo teatro, tava estudando outra coisa, então não precisava decorar com a frequência, porque a novela, a questão é que ela muda o texto todo dia. Teatro, você decorou, a peça é enorme, mas você decorou aquilo ali uma vez, tá decorado. Você vai repetir aquilo ali 700 vezes. A novela, você decorou pra hoje, mas amanhã já é uma outra coisa, que depois de amanhã é outra, que depois é outra, e que já não é mais, que você já tem que esquecer. Então, é uma dinâmica diferente. Mas assim como você se acostuma no passo a passo do que você tem que fazer quando você chega lá no trabalho, o decorar também. Você se acostuma, sua cabeça ela se acostuma a decorar, a falar aquilo, a entender como você faz. E cada um tem uma técnica para decorar também. Sim. Então a minha, não necessariamente, ela vai funcionar para você. E vice-versa. Então, depois aquilo se torna natural. Às vezes tem muitos atores que decoram de véspera. E não é porque eles não são profissionais. É porque aquilo pra ele leu uma vez
e ele decora. Marcelo tem muita facilidade de decorar texto, por exemplo. Eu já sou mais difícil. Eu decoro de véspera, mas eu fico mais nervosa. Eu percebo que se eu decorar de véspera, eu já fico mais nervosa. Então, eu prefiro decupar a minha semana. E na quinta-feira, que é quando a gente recebe o roteiro da outra semana, eu já começo a decorar a semana inteira. Caramba! Porque aí, se eu ler tudo todos os dias, na segunda-feira eu já sei o texto de sexta sem nem pensar. Porque eu já li 35 vezes, já li 80 vezes aquilo, entendeu? Então, é isso, você vai se acostumando. Agora, não tem jeito, você chegou num lugar. Outro dia aconteceu isso com o Marcelo, foi gravar um filme, aí deram um texto pra ele. Aí era uma cena. Aí ele chegou lá, a diretora falou pra ele, a gente vai gravar hoje as 2 cenas. Aí ele, que 2? Ela falou, a segunda cena que você tá. Não tô sabendo dessa segunda cena. Nossa, quando ele foi olhar, ele tinha... A gente chama de bifes, né, que são falas maiores, cenas com falas maiores. Ele tinha 5 bifes na outra cena. Ele me ligou e falou, Karen, eu tenho que gravar as outras cenas também. Que outra cena, Marcelo? Acabou de aparecer uma cena pra mim. E ele decorou. Mas assim, é um nervoso. Você decora aquilo ali. Na pressão, né? Na pressão, é um nervoso muito grande. E não tem o que fazer, você tem que decorar. E aí você decora. Aí, gente. Decora. Aí você decora. Aí você decora. Mas isso é muito legal, assim, aprender sobre isso. Porque, por exemplo, pra mim... Isso seria, tipo, total um problema, né? Porque eu ia ficar assim, caramba, muito difícil de fazer, não iria conseguir fazer isso e tal. E beleza, porque realmente é a vivência de cada um e então não tem habilidade pra isso e tá tudo bem. Só que eu achei interessante porque, por exemplo, apesar dos seus pais nenhum ser de área artística, né? O seu pai trabalhar com informática, sua mãe ser psicóloga, nenhum deles usou isso, tipo, os seus próprios limitadores pra te limitar. Então, eles viram um potencial e eles falaram assim, não, essa responsabilidade você consegue, você vai fazer, eu vou te ajudar e te dar o suporte que você precisar, mas assim, tá lá. É a tua jornada, no final, como a gente falou, quem teria que ir lá e de fato interpretar e fazer era você. Eu ouvi uma frase que eu achei interessante, que é assim, mimar os filhos, né? A gente tem uma ideia do que é mimar os filhos, mas mimar os filhos é você fazer por eles o que eles poderiam fazer por si. Então, assim, quando a gente tenta, às vezes, tirar aquilo, ou então, poxa, você não vai... No final, você acaba limitando aquela pessoa. Você fala assim, poxa, no final, eu não acredito que você é capaz de fazer isso. Você vai cair, né? Que é tão bobo, né? Mas não vai que você vai cair. Exatamente, mas no final é isso. Caramba, é muita coisa, tem escola, tem isso. Mas se eles te limitassem já naquela idade, falar assim, ai, não, eu não quero que ela, né, poxa, não, é muita coisa, não. Já ficasse ali, estaria travando também parte do seu potencial, né? Mas você vê como é uma coisa natural? Por exemplo, você sabe aonde tá o que você quer procurar na Bíblia. Naturalmente, você não sabe? Quando você pensa numa frase? Não, eu dei uma colada aqui, porque eu não lembrava, eu tinha tirado uma foto. Não, mas você tem uma ideia. Porque é uma coisa que você tem uma noção de qual é o livro. Porque é isso que eu tô falando. Então, assim, se é uma coisa que você leu 35 vezes, no meu caso, que eu li uma cena 35 vezes, aquilo tá na carne, aquilo vem de uma maneira que você sabe não precisa de onde buscar, se preocupar. Né? Então, agora eu falo que ele está, então eu tô pensando que ele já... Ele está... Não, é uma coisa que é natural, ela vem porque já tá em mim. Eu já decorei de uma maneira que já não é nem mais decorar. Então, é a mesma coisa, você leu isso tantas vezes, você teve acesso a isso que é natural. Ah, tá, mas eu não sei que tá na página 32 do versículo. Não, tudo bem, não é isso, mas você sabe, ou você sabe a mensagem, ou você sabe o que você sabe mais ou menos onde tá. Então, é isso, trazer o decorar, não é só o decorar como uma máquina, né? É o decorar de trazer pra carne, de você trazer pra si. A gente lá tenta ser o mais fiel possível no texto, isso realmente né? Até de falas. Eu fico tão preocupada com essas coisas de falar o texto, que essa semana a gente foi gravar uma cena... Que eu não posso falar a frase aqui. Mas era uma coisa assim... Nananana, no deserto, sem nada. Eu falava isso. Nananana, no deserto, sem nada. E daí eu falei... Nananana, sem nada no deserto. Gente, essa cena a gente regravou umas 5 vezes por questões ali, que era muita gente, não sei o quê. Toda hora eu ia falar pra alguém, sem nada, deserto, deserto, sem nada. Aí o assistente falava, não, é sem nada, deserto, tá. Gravando, aí eu não sei o quê. Falei, certo? Falei, não, peraí, mas é deserto, sem nada. Eu não conseguia. Caramba. De tão nervosa que eu tava de falar na ordem certa, que me bugou ele. Calma, Karen, tá tudo certo, você está falando certo. Tô mesmo, mas eu tô falando o quê? Deserto sem nada ou sem nada, deserto? Eu já não sabia mais o que eu tava falando. E eu não conseguia, eu fiquei encucada.
chocada. Eu devo ter perguntado pra ele umas 5 vezes sobre essa fala, que era só uma frase, não era nada demais. Mas aquilo ali, eu fiquei tão preocupada de acertar que eu errava a ordem, eu acho. E aí eu ficava indo e voltando. Mas eu não posso falar com essa frase, então... Gente, são muitas coisas aqui pra gente poder perguntar depois. Então, em off. Então... Vamos terminar o episódio. Vamos. Terminamos o episódio por aqui, Nessa pessoal. semana, porque temos perguntas a fazer em Perguntas off. secretas que vocês não podem ouvir, mas nós... E-mail sigiloso. E-mail sigiloso. Que apenas 4 pessoas podem saber, no caso 3. Só nós 3, exatamente. E Mari Lennon. E Marilena, ou Isso, seja, que vão 5. 5, já tem uma a mais. No caso, eu tenho mais 2. Não, aí é que... Que é uma só carne. Exato, uma só carne, então Uma vira só carne, vira uma só. Gente, mas sério, Karen, foi demais. Muito obrigada pela sua presença. Aprendi muito com você. Foi muito bom bater esse papo, de verdade. A gente agradece muito por você estar aqui com a gente e trocar essas ideias, mostrar um pouco da tua história e das suas experiências. A gente aprendeu muito, né, Sil? Não, é demais. Assim, do mesmo jeito que você fica muito grata com seus fãs que te repostam, a gente fica muito grata de você ter tirado um tempo, que a gente sabe que vida de artista gravando, então deve ser bem tranquilinho. Bastante. Então a gente fica muito grata de você ter tirado um tempo, vindo aqui com a gente, trocar uma ideia, conversar, passar um pouco da sua experiência. Estrear o primeiro podcast. primeiro Muito podcast. obrigada. Não, ninguém disse. Não, ninguém acredita. Ninguém disse. Mas de verdade, muito obrigada. Não, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Já conheço a Débora há muito tempo, muitos anos. E sabe que eu te adoro a sua família, adoro o Alan há milhões e milhões de anos. É uma pessoa também que me ensinou muito e a gente trabalhou juntos durante muitos anos. Uma pessoa que eu tenho um carinho enorme de convivência diária, né? Da gente estar ali junto. São muitas histórias, com certeza. E foi um prazer também te conhecer mais, né? Que a gente já se esbarrou. Foi muito rápido. Mas te conhecer mais e estar aqui com vocês. Podem contar comigo quando vocês quiserem. Ai, muito obrigada. E estamos aí na espera do casal. Ah, combinado. Você com o Marcelo. Gente, Ih, pode gente, ser. é verdade. Não, e de um personagem também dos dois juntos. Gente, por isso favor, também é Siriela, verdade. vamos Poxa, eu acho que ia ser providenciar. tão bonito. Não, vamos. Pedido. Eu não tenho esse poder, né? Mas eu posso Não. querer. A gente pode eu posso. querer. Querer é graça. Querer. Querer e poder. descansar. Exatamente. Esperar. E agora... Exatamente. Fica a lição pra todo mundo. Isso. Descansando. Não trabalhe na força do braço. Descansa em Deus. É isso mesmo. Que vai dar Façam certo. como a malha, porque vai dar certo. Vai dar certo. Gente, a gente agradece aí também todos vocês que gastaram esse tempinho com a gente. E até o próximo. Tchau, tchau. É aqui, Tchau. ó. Tchau. Tchau.